Planejamento tributário e constituição de holdings. Você já fez esse tipo de trabalho? Conhece as dificuldades práticas? Vai ser sobre esse tema o nosso EBT Comenta de hoje. Bom, pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, eu sou advogado tributarista, um dos fundadores aqui da Escola Brasileira de Tributos. E no EBT Comenta de hoje eu queria fazer até um relato pessoal, falar um pouco da prática que nós tivemos já no escritório na atuação com holdings, né? O que acontece? Bom, para quem não conhece muito da matéria, a holding é basicamente uma pessoa jurídica que ela é criada para determinado fim. E aí você pode ter objetivo de até algum nível de proteção patrimonial, em certo sentido, planejamento sucessório, planejamento tributário, organização mesmo do patrimônio. A gente vai ter aí holdings imobiliárias, holding rural, holding empresarial, entre outras espécies, né? Isso é uma definição muito simplista que eu espero que os colegas que atuam mais no tema me perdoem, mas eu preciso ser objetivo até pela brevidade desse vídeo. Basicamente, o que me chamou muita atenção na prática, quando nós começamos a trabalhar com holdings, é a dificuldade que existe na operacionalização efetiva daquela holding. O que acontece? A teoria por trás da constituição de uma holding, ela envolve, claro, um grande conhecimento de direito societário, entre outras matérias, mas ela não é extremamente complexa, a bem da verdade. Porém, a questão é que a efetivação, por exemplo, da integralização dos imóveis em uma holding pode se tornar um problema bastante grande. Nós já tivemos situações em clientes do estado de São Paulo que, em determinada holding, por uma dificuldade de compreensão da legislação, acabaram atrasando a integralização dos imóveis em mais de ano, né? Foi 1 ou 2 anos, no caso concreto, até que o caso chegou nas nossas mãos, nós conseguimos resolver. Por quê? A legislação do município lá no estado de São Paulo basicamente dizia que você não precisava ter a certidão de não incidência, o termo de não incidência do ITBI na integralização dos imóveis na holding, porque a legislação municipal previa que a certidão gerada automaticamente pelo sistema já servia para essa função. Porém, o próprio cartório teve uma série de dificuldades em compreender a legislação municipal, o escritório de contabilidade que assessorava o cliente nessa situação também, enfim. Então, aí a gente teve mais de 1 ano de atraso nessa integralização. Em outras situações, municípios aqui de Santa Catarina, na constituição da holding, a gente já encontrou diversos problemas, como, por exemplo, dados cadastrais desatualizados do imóvel, né? E aí o imóvel precisou ter seus dados cadastrais atualizados primeiro, para depois ter expedida a certidão de não incidência do ITBI, que se fosse então permitida e fosse possível a integralização dele na holding, né? Você muitas vezes aí vai ter um trâmite mais rápido no contrato social perante a junta comercial do seu estado, mas isso não significa que depois, na hora de efetivar a integralização desses imóveis nas matrículas, alterar eles e tornar eles de fato propriedade dessa pessoa jurídica, você não pode acabar tendo que lidar com uma série de burocracias e dificuldades como essas, né? Situações como essas aqui no escritório também já nos levaram à percepção de que, em casos de holdings mais complexas ou que envolvam um volume muito grande de imóveis, faz muito sentido você como tributarista, trabalhar em parceria com um advogado especializado em direito imobiliário, ou em direito civil em geral, enfim, que possa lhe assessorar, lhe dar amparo para esse tipo de regularização imobiliária, né, que muitas vezes vai ser a pendência, aqui falando, claro, de holdings que envolvam propriedades de imóveis, né, como imóveis rurais ou imóveis urbanos, né. Mas, além disso, também é importante você levar em consideração, na hora de precificar os seus honorários, as questões relacionadas às partes envolvidas, né, o número de pessoas que vão ser cotistas, sócios dessa holding, o número de bens envolvidos, o estado atual das demonstrações contábeis relacionadas e assim por diante. Muitas vezes o seu trabalho vai estar muito mais relacionado ao alinhamento entre essas partes, o que pode não ser nada fácil, dependendo do tema. Então pode ser que dê muito mais trabalho do que a parte efetivamente jurídica, né, desse trabalho. Então o que eu estou querendo dizer é, se você nunca fez uma holding, tome muito cuidado na hora de precificar os seus honorários, converse com colegas mais experientes, porque as dificuldades nem sempre estão no que se refere à teoria aplicável, né? Mas sim mais relacionadas à efetivação das alterações que você precisar fazer no seu caso concreto. Você já atuou com holding, já passou por alguma situação desse tipo? Deixa aqui um comentário. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.